Quais orientações um casal, uma mulher, deve ter pré e pós-parto? Isso é muito interessante, essa pergunta. Né? Para quem não me conhece, né? Sou o Dr. Luiz Eduardo, médico ginecologista, obstetra e especialista em infertilidade. Então é muito importante nessa pergunta no sentido assim, o que um casal ou eventualmente uma mulher ela deve ter de orientação aí pré-concepção? Então é muito importante, né, essa mulher que está pretendendo engravidar, ela passar por uma avaliação com um ginecologista. E nessa avaliação, né, além de inicialmente você fazer uma suplementação de algumas vitaminas, principalmente o ácido fólico, que está associado à diminuição de risco de alguns defeitos do bebezinho, principalmente defeitos da parte do sistema nervoso, né, da parte do cérebro, né, enfim, e do sistema nervoso central. Além disso, existem outras vitaminas também que diminuem o risco de outras malformações. Então é importante, né, de uma maneira geral, que essa mulher comece a usar essas vitaminas pelo menos 30 a 40 dias antes dela realmente começar a tentar engravidar. Só que além disso, eu consigo avaliar algumas outras coisas que podem interferir diretamente na fertilidade dessa mulher. Seja eventualmente alguma alteração, por exemplo, no útero, então a realização de um ultrassom transvaginal, eu posso avaliar se essa mulher eventualmente tem alguma alteração anatômica no útero, seja algum defeito eventualmente na formação do útero, ou a presença de alguns tipos de miomas que podem interferir também na questão da fertilidade, se essa paciente eventualmente tem algum pólipo, que também é uma outra patologia que acontece dentro do útero, que pode interferir diretamente nessa questão da fertilidade. Além disso, né, eu posso e deveria fazer alguns exames relacionados à parte de algumas sorologias, né, de algumas doenças aí, desde algumas doenças sexualmente transmissíveis, como por exemplo o HIV, né, sífilis, hepatites, que também podem não interferir diretamente na questão da fertilidade, mas podem implicar em alguma maior dificuldade ou algumas complicações durante o pré-natal. Além disso, muito importante também a avaliação da tireoide, né, que é uma glândula que ela produz um hormônio que está relacionado a vários processos metabólicos do nosso organismo, então é importante eu avaliar. Então, numa consulta de planejamento da gravidez, é muito importante que essa mulher passe justamente por um profissional que avalie tudo isso, né? No sentido de programar uma gravidez com mais segurança, né? Eventualmente, se essa mulher está acima do peso, o ideal seria que ela programasse, de repente, uma redução de peso, com uma melhora da dieta, a realização de atividade física. Então, tudo isso é uma forma da gente planejar e ter uma gravidez mais saudável e com menos riscos, né? Para o homem, o que a gente precisa? O homem, eu falo que na verdade é um pouco mais fácil, mas ele também às vezes, né, deveria passar por uma avaliação com o urologista antes de engravidar o casal. Por quê? Porque o homem, diferente da mulher, existe um exame praticamente único que eu consigo avaliar exatamente o espermatozoide, que é um espermograma. Por mais que eventualmente seja algo um pouco talvez constrangedor, mas é um exame extremamente fácil de ser feito e eu consigo avaliar diretamente o potencial, vamos dizer assim, né, de fertilidade daquele homem. E além disso, óbvio que se tiver alguma alteração, eu já posso eventualmente, de repente, intervir. Uma das causas mais comuns de infertilidade masculina está associada à presença de varicocele, que é como se fosse uma varize da bolsa escrotal. Então, a avaliação com o urologista, ele pode eventualmente identificar isso e intervir antes de que isso possa se tornar um problema mais importante e que cria uma dificuldade maior para uma gravidez. E o pós-parto, né? O que é importante? Essa mulher, depois que ela tem o bebezinho, ela é importante também que ela faça uma avaliação, né? Justamente para que você avalie, né, como foi eventualmente o resultado, seja de um parto normal, ou seja de uma cesariana, você avaliar eventualmente a cicatriz, a ferida operatória, avaliar, né, a regressão do útero. Eu consigo avaliar também a questão da amamentação, orientar essa mulher em relação a essa questão da amamentação e principalmente programar algum método contraceptivo eficaz, justamente para que ela evite eventualmente de engravidar logo em seguida um pós-parto. Então é muito importante, de uma maneira geral, o casal, a mulher, o homem, fazer uma avaliação antes de uma gravidez e principalmente depois tiver o parto, justamente para que a gente tenha aí, né, tanto uma gravidez como um pós-parto de forma mais saudável. Se você gostou desse vídeo, indique para alguma pessoa, deixe seu comentário e não se esqueça de inscrever no nosso canal.